Namastê, eu gostaria de falar um pouco sobre o sofrimento e suas raízes. Às vezes, nós nos sentimos injustiçados, nos sentimos privados de tantas coisas, coisas tão simples, e nós não entendemos o motivo. Às vezes, os textos bíblicos nos falam, a história dos santos nos falam que nós temos que nos redimir de nossos pecados. Mas que pecado que eu fiz no passado? Como que eu vou saber? Então, nós temos um mapa na astrologia védica que mostra isso muito claramente, que é a subdivisão de 30, Trins Ansha. E nós podemos analisar ele de uma maneira muito clara e entender a causa dos nossos sofrimentos, o que está por trás disso e o que eu posso fazer para atenuar isso. Então, eu tenho uma subdivisão de um mapa aqui. Eu estou vendo ali Saturno, na primeira casa, que é a casa do corpo, na casa 10, especificamente desse mapa, que representa a mente. Eu tenho Vênus, e na casa 8 ela está vazia, mas ela é regida pela Lua, o signo de Câncer está aqui. Mas ela é aspectada aqui do outro lado por Rahu e Ketu. Então, essa pessoa tem um ascendente Sagitário, aqui nessa subdivisão do mapa, o que mostra um caráter excelente. Mas aqui nós temos Saturno, então há problemas com relação a Saturno, principalmente no período de Saturno, Mahadasha de Saturno. Então, nós vamos ver também aqui a casa 10, que é a casa da mente. Nós temos a Vênus debilitada em Virgem, que significa que traz de vidas passadas um problema com Vênus. Qual é o problema de Vênus? Luxúria. E aqui nós temos o mapa da expiação, como que vai ser isso nessa vida. E nós temos o aspecto, a casa 8, essa casa aqui embaixo, de Rahu e de Ketu, afligindo esta casa. Rahu vai indicar decepção e métodos brutais de vida, de ensinamentos, e assim por diante. E Ketu, ele vai dar a perda da fé, principalmente nesse trânsito. Então, nós temos aqui um retrato que durante... Quando que isso vai acontecer? Qual o cronograma disso? Então, aqui os Devatas, né? Então, nós temos misérias. Essas 3 misérias, elas são ocasionadas ou pelos Devatas, por exemplo, tsunami, o vendaval, um frio excessivo, ou pelas outras pessoas, a Adbáltica, um governo excessivamente violento, explorador, um vizinho, um povo que atormenta a paz. Ou então nós temos a diátmica, que é outra miséria ocasionada por nós mesmos. Então, por exemplo, aqui eu tenho a diátmica causada pelo próprio corpo ali, vai ser ocasionada por Saturno. Então, eu vou ter que tomar cuidado com questões físicas nesse período. E no período de Mercúrio, essa debilitação mental, ela virá o estresse, alguma coisa virá, para que isso seja expiado. E aqui nós temos, nessa casa 8, então, que é o que traz de outras vidas,
traz uma decepção profunda com relação a muitas coisas. Essa decepção profunda, ela é dolorida, e esses métodos brutais de aprendizado, eles ocorrem e podem ocorrer muitas vezes na vida. O Ketu, ele vai dar a perda desta fé por já vir com um histórico de perca de fé no passado. Então, isso vai ser natural quando tiver um Dasha e um Antardasha de Rahu e Ketu. E vamos ver isso. E também aqui nós temos as fraquezas do passado, que seria uma fraqueza da mente ocasionada pela luxúria. O Bhagavad Gita, ele fala no verso 14 que o aparecimento e desaparecimento da felicidade no curso da vida, eles são como as estações do inverno e do verão. O Bhagavad Gita também menciona que as dualidades, nós temos muitas dualidades no mundo, e que nós devemos permanecer além das dualidades. Os Vedas, eles falam dessas três misérias da natureza material: a adhyátmica, a adibáltica e a adidáivica. E eles falam que nós temos que ter a mente resoluta em serviço devocional, para que isso não ocorra, para que essas ansiedades elas não nos alcancem, que nós estejamos estabelecidos no eu, que o eu, ele não pode ser afetado por essas dualidades. E então nós vamos ter aqui no verso 48 também que nós devemos ser equânimes, não devemos ser atraídos nem pelo sucesso, nem pelo insucesso. Verso 50 do capítulo 2, Bhagavad Gita, diz que nós devemos nos ocupar no serviço devocional, independente das boas e más reações que venhamos a ter na vida, e que devemos estar sempre estabelecidos em yoga. Devemos sempre procurar estar livre das misérias, ocupando-se em serviço devocional. Então devemos abandonar todo tipo de satisfação e nos colocarmos no eu transcendental. Devemos nos fixar em conhecimento e conhecer a satisfação no eu. E não nos importarmos com o fluir dos desejos que ocorrem devido a essa frutificação kármica. Então, aqui nós temos, por exemplo, dois tipos de crises. Então, vamos ver quando que isso aconteceu na vida dessa pessoa. Então, essa pessoa aqui, ela, num período de Rahu, junto com o período de Mercúrio, aconteceu uma crise mental. Aconteceu premonição, aconteceu diversos tipos de coisas inexplicáveis, que é o método brutal de aprendizado. Aí nós vamos ter também, em outros períodos, de Júpiter. Só que Júpiter aqui foi afetando o corpo físico. Então nós tivemos em 97 esse período aqui,
Júpiter, Saturno, precisamente aqui, Júpiter, Saturno, Mercúrio, quase uma morte clínica, ou talvez uma morte clínica e uma volta depois de 4 dias de malária. Então nós temos Saturno e Mercúrio. Aqui, ó, Mercúrio decidindo o tempo de vida. Passou-se esse Mahadasha, entrou uma outra Mahadasha, Mahadasha de Saturno. Então, exatamente no Mahadasha de Saturno, Vênus, que rege luxúria, mente. Vamos observar aqui uma outra crise. Ocasionada por Mercúrio e também por Vênus. Bem forte, uma crise bem forte. Agora imagine aqui, no período de Júpiter, Dasha de Ketu, Antardasha de Ketu. Então, nesse período aqui, houve a perca da fé, houve decepção, houve a atuação daquela casa 2 sobre a casa 8. É muito interessante como nós podemos ver isso. E como que nós podemos trabalhar isso? Então, os Vedas, eles têm uma receita para isso. Eles têm todo um trabalho maravilhoso para trabalhar o karma. Então, nós podemos fazer os pujas, podemos adorar as deidades, e este é o segredo da astrologia védica. A adoração às deidades, o oferecimento de lamparina, de perfume, de flores, de alimentos e de incenso, vai justamente neutralizar esses tipos de problemas que nós encontramos e que temos que, um dia ou outro, encarar nas nossas vidas. É isso que eu tinha para dizer. E boa sorte para quem encontrar as suas limitações e puder trabalhá-las.